Fala pessoal da Rádio Bandeirantes Goiânia, aqui dia de clássico, logo mais começa a partida entre Atlético e Vila Nova e a gente com um convidado mais do que especial, um nome muito conhecido dentro do futebol goiano e que conheceu muito bem também um Atlético. Rafael Cruz, como é que você tá, meu amigo? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É bom falar com vocês aí, Felipe, pessoal da Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos. Vamos participar aí, com o maior prazer. E Rafael, logo mais a gente tem esse clássico, né? Um clássico que com certeza para a cidade, mas eu queria começar te perguntando a respeito desse clássico, né? Como é que foi para você, jogador do Atlético? Como é que era uma semana de clássico? Você que também passou por grandes equipes, mas assim, no Atlético, como é que era aquela pressão de um clássico, de enfrentar um Vila Nova, de disputar um campeonato brasileiro? Como é que era para você? Bom, enfrentar o Vila Nova sempre foi um clássico muito duro, né? Sempre joguei os clássicos do Serra Dourada, né? Jogávamos só lá. E a torcida do Vila enchia o estádio. Era um clássico muito emocionante, esperado, né? Por todos da cidade e por nós jogadores também. Naquela época, o Atlético sempre, assim, com bons times, né? Tinha alguma vantagem, assim, dentro de campo, na parte técnica, tudo, mas o Vila sempre com o apoio da sua torcida, um time sempre muito aguerrido, né? Era sempre muito difícil, então foram alguns clássicos que eu participei que foram bem bacanas aí. E como é que foi para você? Teve algum assim em especial, algum que te chamou a atenção? Quando você para relembrar os seus períodos de Atlético, seus períodos de clássico, tem algum jogo em específico que contra o Vila Nova que te chama mais a atenção, Rafael? Olha, justamente por na época o Atlético estar num momento sempre assim muito bom em ascensão, com os jogadores sempre até poucas trocas, né? Um grupo sempre muito forte ali, entrosado. Nós não, assim, a única coisa que me marcou um pouco foi um jogo que eu tinha operado o joelho algumas semanas, fiz uma artroscopia e com 14 dias eu consegui jogar, né? Então, um pouquinho antes da cirurgia, o treinador era o Mauro Fernandes, né? Eu estava ali meio triste, achando que ia perder uns 20, 30 dias, né? E o pessoal conseguiu me reabilitar a tempo de jogar o clássico, né? Que eles queriam a minha presença, tudo. E vencemos o clássico até, foi no Serra Dourada, como falei. Então me marcou nesse sentido, assim, foi uma superação que eu tive que ter naquela época para poder participar, porque ninguém queria ficar fora, né? E, Rafael, até em cima disso, o Atlético tem alguns jogadores voltando de lesão para esse clássico contra o Vila, né, que foram preparados para isso. E essa história agora sua até me chama a atenção. Como é que é para um jogador, primeiro, voltar de lesão, né? Porque eu imagino que tem o receio até de ter aquela confiança de novo para você poder Sim. voltar a bater na bola, não sentir nada, a correr, não sentir nenhum tipo de dor, mas voltar num clássico de alguma maneira diferente, o psicológico também é muito importante nessa hora de um atleta voltando de lesão? Sim, é tipo assim, são dois lados, né? O atleta tá ali louco para participar, né? Do clássico, mas assim, os movimentos, aquela transição que a gente fala, né? Que o atleta passa para poder voltar a jogar, é onde às vezes acontece alguns movimentos ali que você não faz o que você faz no jogo, né? Ah, vai para dar um pique, você dá um pique ali, mas não é o mesmo pique que você dá no jogo, né? O chute na bola não é o mesmo que você vai dar no jogo. Então, eu espero que os jogadores que estão voltando de lesão estejam realmente 100%, porque é um jogo muito importante para o Atlético, né? Onde precisa da vitória, é um clássico, pode, né, reverter aí uma sequência boa para o Atlético de bom ambiente e tudo, e eu espero que os atletas estejam bem, né? Voltar no clássico, como você comentou, os jogadores estão ansiosos para isso, não só os que estão lesionados, né? Os que também estão aptos a jogar. Então, eu estou muito ansioso para assistir esse jogo. Vila Nova vem forte, né? Passando por um momento aí excepcional, então tem tudo para ser um grande clássico. E você vem acompanhando as duas equipes, Rafael? Jogador tem jogador que quando na época que jogam, na época que para, tem alguns que gostam realmente de futebol, que gostam de assistir, tem outros que preferem NBA, vai assistir algum Não, tipo de esporte, vai ver um filme. Como é que é o Rafael Cruz? Ele não, assiste até hoje? assisto, acompanho, principalmente aqui os clubes da minha cidade, né? Do estado de Goiás. O Vila, adoro o clube do Vila Nova, a torcida, é um clube que eu torço para que chegue a um acesso. Quero ver o Vila jogar uma Série A, né, que tem uma torcida maravilhosa, né? A gente torce para que também sinta esse sabor de jogar uma Série A.
E o Atlético, por ser o meu clube, né, onde eu fui projetado, onde eu tive uma carreira vitoriosa, tudo, que é o meu time de coração, né, então acompanho sim, até estive no Antônio Scioli no jogo contra a Ponte Preta, acompanhei de perto lá o jogo, né, então estou sempre assim, com o olho aí acompanhando bem. E como é que você tem visto essas duas equipes para esse clássico, né? O Atlético vem de mais um empate, empatou com o ABC ali, um jogo complicado. O Atlético conseguiu um empate no finalzinho, o Vila uma vitória no finalzinho, mas que, assim, 30 pontos, líder da competição. Como é que você tem visto essas duas equipes para esse clássico? Bom, o Atlético vem uma sequência dura pela frente aí agora, né? Então esse jogo em casa agora é de uma importância muito grande. Eu imaginava que poderia ter ganho do ABC, né? Mas também pegar clubes que estão na zona de rebaixamento é muito complicado, fora de casa. Lá em Natal, a torcida do ABC é muito presente, cobra muitos atletas, então os caras lá acabam se superando, né? E causam uma dificuldade grande, né? A posição na tabela, às vezes, não quer dizer o que o clube, os jogadores são, né? E já o Vila Nova, né? Pô, tá, tá aparentemente, né? A gente acompanha o Vila há muito tempo, tá percebendo um Vila Nova diferente, né? Um Vila Nova mais organizado, parece que com jogadores bem focados, né? No objetivo aí de conquistar um acesso, um treinador que está com uma ideia de jogo também que encaixou com os atletas que ele tem, então eu vejo o Vila Nova um forte candidato aí, né? Tem tudo para fazer um segundo turno também equilibrado e brigar até o último momento, né? A gente vê que tem equipes fortes que vão brigar por esse acesso. Então, vamos acompanhar, né? A Série B oscila um pouco, de repente pode vir uma sequência aí de derrotas ou de empates, e que é normal numa competição tão longa como essa, mas vamos torcer. Eu gostaria que subisse o Vila e o Atlético. E, Rafael, hoje a gente vê o Atlético a 9 pontos do Vila Nova. O Atlético está passando por um momento ruim, vai precisar reforçar nessa janela de meio do ano. Uma vitória do Vila deixaria a situação para o Atlético pensando em acesso muito crítica, assim, porque hoje são 9 pontos para o líder, mas são 7 pontos para entrar no G4. E aí eu já te pergunto do Vila, uma derrota para o Atlético pode também ser um momento de virada dentro da competição, um time que começa tão bem, mas um clássico também tem esse poder de tirar o time da boa fase e colocar numa fase ruim? Sim, sem dúvida. O clássico tem o poder tanto de quem está no céu conhecer o inferno e quem está ali brigando ali com dificuldades e dar uma energia renovada, né? E é sempre assim, parece que quem está em dificuldade no clássico acaba levando vantagem, né? Porque joga com mais determinação, né? Você teoricamente está mais pressionado, entra com mais atenção. Mas eu vejo o Vila, como eu te falei, o Vila tá com uma equipe muito bem postada dentro de campo, sabe? Tá jogando consciente, sabe o que faz, né? Então, eu acredito que, assim, uma derrota do Vila Nova, eu acho que não causa um problema tão grande, porque quando o ambiente está legal, o ambiente está bom, eu acho que dá para contornar. O Vila no G4 é uma outra história, né? O Vila, se estivesse embaixo, perder um clássico, a gente sabe que realmente vira um terror. E o Atlético é a chance, né? A chance de fazer um grande jogo, né? Virar essa chave aí, diminuir a vantagem do Vila, encostar um pouquinho lá nos primeiros colocados, para que não distancie tanto, né? Porque chega uma hora que acaba desanimando, a pontuação você não consegue 3, 4 vitórias seguidas, acaba desanimando. Então, quanto antes encostar, é melhor. E como é que era, Rafael, para você, no seu período de Atlético, como é que era a semana de clássico lidar com a diretoria, né? Porque a gente sabe que lá no Atlético está há muito tempo o Adson Batista, ele manda e desmanda no CT do Dragão, né? Desde a obra lá no asfalto que tiver que trocar, até a decisão de quem vai ser contratado, quem vai ser mandado embora, tudo passa pela decisão do Adson. Como é que era uma semana de clássico com ele? O Robson e o Wesley sempre falam na rádio a salinha do Adson, né? Mas como é que era É a isso que eu ia experiência para falar. você? É isso que eu ia falar. O Adson, ele sabe mexer bem ali no ambiente interno, né? Com os atletas, né? Sabe cobrar, a cobrança no Atlético é muito grande, as pessoas não imaginam, né? Agora já eu estou acompanhando um público bem maior no estádio, né? Na minha época não era, tinha um pouco menos assim, mas vem uma nova geração de torcedores aí, né? Mas a cobrança no Atlético é muito grande internamente, né? Então, semana de clássico já na segunda-feira já começava, os treinamentos eram mais pegados, né? O Adson gostava de chamar alguns jogadores individualmente,
na salinha dele para conversar, falar da importância, cobrar o atleta, né? Aquele atleta que às vezes não vem rendendo, ele dava uma chamada ali para o cara dar fazer uma semana mais forte, positiva, para surtir efeito, e assim com os outros que ele achava que ele tinha que chamar, né? Os mais experientes, para passar um pouco mais de moral ali, de tranquilidade para os que ainda não tinham jogado um clássico, né? E sem falar no bicho, né? Que também sempre era um bichinho um pouquinho melhor, né? Dentro das possibilidades, que também é uma motivação. Então, as nossas semanas de clássico lá eram bem legais, 2 dias de concentração, para ninguém fazer arte e jogar bem. E eu ia te perguntar justamente sobre a concentração, porque o Atlético concentrou na noite de quinta-feira, e aí são 2 dias, né? Assim como foram também nas finais do Campeonato Goiano. E, Rafael, muda alguma coisa? Os 2 dias de concentração, como é que é para o jogador? Por exemplo, o Atlético treinou na sexta cedo, né? Então você dorme lá, tá todo mundo, você acorda, já tem treino, respira um dia inteiro ainda de clássico, como é que era? Então, não mudou ainda, né? Apesar, assim, dos jogadores estão sendo mais profissionais, né? Pelo que aparenta ser, assim, que estão tomando mais consciência sobre a importância de dormir, se alimentar bem, descansar, né? E saber que a sua profissão é onde você consegue, né, mudar a sua história, mudar um contrato, né? Conseguir melhorar de vida. Então, muitos atletas já estão com esse pensamento. E o Adson procura manter, acho que isso aí, né? Muito importante esse descanso, né? Ainda mais quando vem numa sequência de viagens e tudo mais. Na minha época não era diferente, não. O jogo era sábado, quinta-noite, estávamos lá já para jantar, lanche da noite e já ficar quietinho lá. E aí, agora até te perguntando em cima disso, o que que, na sua visão, hoje, o que que mais faz diferença para um atleta? O que que mais motiva um atleta? É a conversa no individual que o Watson fazia? É um bicho melhor, ele dá um incentivo financeiro? Ou é essa concentração de um dia a mais? O que que você entende que seria o fator mais primordial assim para mexer com um atleta antes do clássico? Olha, assim, a carreira de atleta de futebol hoje, como eu falei agora, né? Bate um pouquinho com a minha resposta anterior. Os caras estão mais profissionais, né? Sabe que se ele for para um clássico desse aí não jogar nada, né? Sim, pô, ter saído, não dá nem tempo do cara sair, pô. Isso não tá bem difícil de acontecer, né? Então os caras sabem que se jogar bem muda, meu, muda. Já é visto com outros olhos dentro do clube, sabe? Termina um campeonato, vem uma proposta diferente. Às vezes um jogo muda a história do cara, né? E eu acho assim, claro, 2 dias eu achava de verdade, eu não via necessidade de 2 dias de concentração, no meu ponto de vista. Mas, dependendo do grupo que nós tínhamos na época, que era um grupo um pouquinho complicado, né? O Adson já conhecia, então ele segurava todo mundo lá 2 dias para ter aquela segurança ali de alimentação e saber que os caras estão dormindo. Isso aí que ele fazia. O Watson falou durante essa semana muito que o elenco do Atlético falta um pouco de maturidade, falta um pouco de liderança. O Rafael Cruz, hoje, no dentro do vestiário do Atlético, o que você acredita que precisa fazer? O que o jogador precisa assumir esse jogador? Quem precisa assumir essa liderança? Que tipo de jogador? Como é que seria o Rafael Cruz, por exemplo, no vestiário hoje do Atlético para enfrentar o Vila? Bom, hoje, primeiro com 38 anos já ia ser um milagre eu estar ali, né? Mas ia ser um prazer, né? Joguei, né? Tem uma condição boa, joguei bem aí até pouco tempo atrás pela Aparecidense, tudo, conquistei títulos e tal. Foi bacana. Eu vejo assim, o Luiz Fernando hoje tem uma identidade grande ali com o Atlético. Não sei se ele vai estar nesse clássico, parece sair machucado contra a Ponte, né? Então é um cara que tem que, às vezes, chamar a responsabilidade, né? Puxar esses jogadores aí. Né? A diferença da Série A para a Série B, o problema quando cai é isso, perde muitos jogadores com experiência, com rodagem, né? Que tem ali uma liderança muito forte e acaba sendo uma montagem de um grupo onde você acaba ainda não detectando quem tem esse perfil de liderança, né? E vestiário. Antes nós tínhamos muitos líderes dentro do vestiário, né? Era Robson, Márcio, Pituca, o próprio Lindomar, né, que era um cara que era mais quietinho, mas, pô, sabia pontuar bem a importância de tudo, né, então eu vejo assim, na minha opinião, se eu estivesse no vestiário, era isso, mostrar a importância de um jogo desse, a grandeza, o prazer de fazer um jogo e sair vencedor de um clássico, sabe,
que pode dar nova chance dentro do clube para todo mundo. E o mais importante que é o Atlético encostar no G4 para tentar um acesso, né? O Atlético hoje já é um time com cara de Série A, então não pode ficar muito tempo na Série B. E, Rafael, você já me falou, mas eu tenho que te perguntar para a gente falar isso no ar. Como é que tá a carreira do Rafael Cruz? Muito vitoriosa, com muitos títulos. Falou, estava jogando em alto nível até pouco tempo, fez parte dessa transformação da Aparecidense que a gente vê até hoje, fez Isso. parte do acesso do Cerrado, o Cerrado também tentando ganhar um pouco de espaço dentro do cenário nacional. Como é que tá o Rafael Cruz hoje? Então, não foi oficial aí a minha parada, né? Encerrar minha carreira, ainda não oficializei, mas quem sabe eu vou fazer ainda um jogo. Tenho uma ideia de chamar alguns amigos, fazer um jogo assim, né? Para os mais próximos, né? Guardar algumas fotos, algumas recordações, porque foi maravilhoso, né? Jogar futebol é a melhor coisa do mundo. Então, hoje eu estou no ramo de confecção de material esportivo, principalmente futebol, para clube amador, né, de toda Aparecida, interior do estado aqui, a gente já vem fazendo bastante material, então estou me aprimorando ainda nessa área também, mas também tenho o sonho, às vezes, pode ser uma categoria de base, participar, né, aprender ali, porque é uma coisa que eu vivi muito tempo, conheço, sei, né, lidar com isso, então, quem sabe ainda é um projeto aí que pode acontecer. Mas quando você fala em continuar no futebol, né, seja em categoria de base, seria treinador, seria dirigente, seria o quê? Então, o que eu gostaria de lidar com os meninos em formação, assim, pode ser até auxiliar, né, ali participar, né, porque uma coisa é você jogar, outra coisa é você comandar, né, a gente precisa aprender um pouquinho, então nada mais normal do que você fazer parte de uma comissão, né, com alguma função ali, poder passar coisas boas para esses garotos que vêm em formação, que é o que eu gosto, então seria uma ideia legal aí. E, Rafael, para a gente poder encerrar, quem vence logo mais Atlético e Vila para você? Então, se for seco assim, vou torcer para o Atlético, né? Espero que o Atlético vença. Porém, a dificuldade do jogo é grande, né? Então, eu vou ficar com o Atlético. Acredito que o Atlético vai entrar com muita vontade de ganhar, mas não vai ser fácil, hein? É verdade, Rafael. Mas aí, me fala um placar. Vamos ver se a sua dedução Bom, tá boa. Atlético ó, ganha, mas qual que é o placar? o placar que eu acho de verdade, eu acho que é 1-1, né? Mas, assim, como eu vou puxar para o Atlético, é o clube que eu desejo que suba, que ganhe o jogo, eu acho que o Atlético vence o jogo por 1-0. 1-0, fechou. Rafael, obrigado pelo seu tempo, obrigado por falar aqui com a gente. Um cara que, se quiser sair do ramo téxtil, pode vir para o ramo da imprensa, viu, Rafael? Você fala muito bem, você Oh, fala muito bem, consegue passar a sua mensagem muito claro. Você é um cara que é muito querido pela imprensa goiana, um cara que sempre respeitou a gente, recíproca é sempre verdadeira. Então, obrigado por tirar um tempo por falar aqui com a gente da Rádio Bandeirantes Goiânia. valeu, Felipe. Obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de participar aí, é legal, né? Falar dos jogos. Falei um tempo atrás com vocês aí também na final, né? Do estadual, né? Então, estou sempre acompanhando. Gosto muito do Atlético, gosto dos clubes goianos. Então, estou aí sempre de olho. Precisar de participação aí, só me dá um alô, tá bom? Agradeço os elogios, obrigado e também bom trabalho para todos vocês aí. Estão de parabéns. Fechou. Deixa eu encerrar a gravação aqui, Rafael.